Olá pessoal, excepcionalmente hoje eu vou produzir esse vídeo para vocês, que é sobre a aula de hoje, já que a gente não vai ter aula presencial. Vocês nas aulas anteriores vocês viram um pouco mais sobre externalidades ambientais. Fizeram os dois exercícios, né? Um sobre o restaurante e o outro sobre Lava Jato. E continuando, eu vou fazer uma breve explanação de alguns assuntos que vocês necessitam ter para a gente poder, na próxima aula, discutir um pouco mais, certo? Então eu vou passar rapidamente esses assuntos e junto com esse vídeo eu vou enviar para vocês essa apresentação. Então o que eu estou enviando para vocês é a continuação, certo? Da disciplina, e hoje a gente vai tratar um pouco sobre economia da poluição. Como vocês estão vendo, existem 3 medidas para, de uma maneira geral, para fazer o controle das externalidades, que são medidas de controle, recuperação e práticas proativas. Tudo isso, pessoal, vai gerar custos ambientais para as empresas ou organizações. E vocês sabem que qualquer tipo de atividade vai gerar externalidades ambientais. Então é necessário que se internalize essas externalidades, coisa que vocês ainda não aprenderam. Mas existe um conceito que é bastante difundido dentro da gestão ambiental, que é o conceito de ecoeficiência. Então a ecoeficiência ela tem por base a entrega de produtos e serviços de maneira que eles satisfaçam as necessidades do consumidor, bem como que, aliado a isso, proteja de maneira sustentável o meio ambiente. Sendo assim, esses produtos e serviços se tornam cada vez mais competitivos. E dentro desse conceito tem também o conceito do que faz mais com menos. Ou seja, você entrega um produto ou serviço com mais qualidades, mas com menos custos, porque você teve um cuidado de fazer isso durante os processos produtivos desse produto ou serviço. Outra questão que é bastante interessante vocês saberem, mas assim, eu vou passar isso aqui superficialmente, depois a gente, quem sabe, na disciplina de SGA a gente pode ver ecologia industrial. E a ecologia industrial ela é baseada na ecologia tradicional, ou seja, estamos vendo agora alguns componentes do ecossistema e qualquer ser vivo ele necessita de insumos para poder sobreviver. Nós precisamos nos alimentar. Só que no processo de alimentação, de alguma forma, no final, né, nós teremos que expelir alguns resíduos, no caso restos e excretas. Só que esses restos e excretas eles podem servir de matéria-prima para outros organismos, que na verdade são os micro-organismos decompositores. E assim segue o ciclo. Os micro-organismos decompositores vão expelir restos e excretas que servirão para a ciclagem de nutrientes e depois beneficiarão os organismos produtores. Então esse mesmo metabolismo, essa mesma dinâmica é adotada dentro da ecologia industrial. Dessa forma, há outros conceitos dentro da ecologia industrial, como a simbiose industrial, através de um ciclo fechado ou ciclo aberto. As duas formas reaproveitam os resíduos gerados, só que uma apenas no processo produtivo, e já no ciclo aberto em 2 processos produtivos, ou seja, reciclando de um processo para o outro. E é dessa forma que vários conglomerados industriais trabalham. Esse tipo de ideia já é bem difundida em vários países em desenvolvimento, mas também nos países emergentes. A disseminação disso ocorre da seguinte forma: a junção de diversas indústrias, primeiro é implementado um local só para colocar essas indústrias, e elas se unem, né, desde que essas indústrias tenham quase as mesmas características de atividades, fazendo com que há um fluxo de insumos virgens e há reciclagem interna. E isso tudo propicia a ecologia industrial.
Outra informação importante para vocês é sobre uma ferramenta chamada contabilidade ambiental. A contabilidade ambiental ela não vem a resolver os problemas ambientais, mas ela dá subsídio para resolver. Por quê? Porque através da contabilidade ambiental você consegue levantar custos ambientais. Um bom exemplo disso é o relatório de acompanhamento proposto pela ONU. Existem vários outros tipos de relatórios ambientais voltados para a contabilidade ambiental. Então é também uma ferramenta bastante eficaz para dar subsídio para você internalizar as externalidades. O princípio do poluidor pagador é outro exemplo. O princípio do poluidor pagador ele é um princípio que está intrínseco tanto dentro da economia de recursos como da economia da poluição. E de uma maneira geral nós sabemos que ele impõe ao poluidor o dever de pagar por aquilo que ele degradou. E o princípio do poluidor pagador ele está intrínseco na nossa Constituição Federal. E ele com certeza é uma forma de internalizar custos ambientais. As ações governamentais também são formas de internalizar custos ambientais. Através de diversas leis, nós temos, por exemplo, a Política Nacional de Recursos Hídricos, as políticas públicas ambientais. Nesse caso, elas advêm de diversas discussões e eventos que ocorreram desde a década de 60 até os dias atuais. E esses eventos e discussões, eles influenciaram diversos países a adotarem políticas ambientais governamentais, justamente para conduzir a gestão ambiental pública. Alguns princípios regem as políticas públicas ambientais. São os princípios relacionados às responsabilidades, às precauções e à sustentabilidade. Há, de certa forma, uma crítica muito grande em relação às políticas públicas ambientais, principalmente aqui no Brasil. Por quê? Porque nossas políticas públicas elas têm cunho de iniciativas de caráter corretivo e não preventivos. Elas são muito pontuais, pouco interligadas e de baixa eficácia. Barbieri recomenda que essas ações sejam de modo integrado e preventivo, de forma a evitar ou minimizar novos problemas ambientais. No Brasil, as políticas públicas ambientais, diferentes de outros países, principalmente países em desenvolvimento, foi adotado tardiamente, somente na década de 80. E a Política Nacional do Meio Ambiente é a nossa principal política pública ambiental, porque dela advém o licenciamento ambiental e outros instrumentos de padrões de qualidade ambiental. Vale salientar que dentro das políticas públicas existem 3 instrumentos. São de comando e controle, são também econômicos e também tem diversos outros. Aqui eu vou passar rapidamente, pois esses instrumentos vocês já conhecem. Os de comando e controle são todos relacionados às leis ambientais, aí inclui-se licenciamento ambiental e as resoluções do CONAMA, as legislações ambientais estaduais, e os padrões de qualidade ambiental que estão regulamentados pelos conselhos, como por exemplo o Conselho Nacional do Meio Ambiente e os conselhos nacionais, os conselhos estaduais de meio ambiente também estão relacionados aos padrões de lançamento de efluentes e também de emissão de gases. Os instrumentos econômicos eles estão relacionados a tributos e subsídios. Ou seja, na verdade esses instrumentos econômicos são taxas ambientais. Como eu já exemplifiquei para vocês, aqueles programas de serviços ambientais tem alguns que cobram taxas ambientais. E essas taxas podem ser de poluição, a taxa pode ser ao usuário, podem ser taxas administrativas e também taxa por produtos. Todos esses também estão subsidiados em leis ambientais, como no caso da cobrança do uso de recursos hídricos, por exemplo. Temos o exemplo também
de econômicos, exemplo de subsídio do Código Meio Ambiente, enfim. Aqui foi apenas uma explanação rápida sobre a aula que eu iria passar hoje de maneira presencial. Na próxima aula, eu vou discutir brevemente isso que eu passei hoje, mas temos que adentrar em outro assunto, por isso que eu tive que fazer esse vídeo. Então, reitero que eu estou passando esse vídeo para vocês, junto com ele também a apresentação. Então, até a próxima aula e bom final de semana.